sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer acompanhar gente que vê a sua carreira sempre à frente. E hoje eu estou aqui, o nosso bate-papo vai ser com uma pessoa muito especial, que faz dias, já meses que eu quero trazer ele aqui, então estou muito feliz e honrada dele estar aqui conosco. O Luiz, ele busca um equilíbrio entre os diversos aspectos da vida. Ele é marido da Caroline, pai do Rogério, que são suas prioridades de vida. Ele é filho da dona Nádia e seu Antônio, e irmão do Rafael, que são os seus amores. No aspecto profissional, o Luiz busca equilibrar o foco em gente, cultura e resultados consistentes a longo prazo. Ao longo de 25 anos no Grupo Volvo, ele construiu uma carreira com base sólida na Operação Fabril, onde aprendeu o valor do trabalho em equipe, da escuta ativa e da liderança próxima e humana. Uma outra coisa muito interessante do Luiz é que ele atua em diversas áreas no Brasil e no exterior, passando por produção, qualidade, engenharia de manufatura, projetos, logística e desenvolvimento de serviços, sempre com foco em transformar ambientes e impulsionar pessoas. Hoje, o Luiz está num novo desafio liderando a operação de Service Market Logística na América do Sul, com o propósito de conectar a estratégia, execução e desenvolvimento de pessoas. Acredita que os resultados sustentáveis nascem de uma cultura forte, transparente e colaborativa. E é com esse espírito que ele segue aprendendo e contribuindo. Que currículo, hein, Luiz? Perfeito. Que história de vida, na verdade, né? Tem algum tempo, né? Que Tem algum legal. tempo e uma história que eu me orgulho. Que bacana, Luiz. Obrigada por você estar aqui. Obrigado Sei o quanto é pelo corrido o convite. seu tempo. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer e impactar muitas pessoas com o que você vai nos contar aqui. E eu também espero poder influenciar, né? Poder compartilhar um pouco da minha experiência, não só profissional, mas de vida também, né? Visto que a profissão, o nosso trabalho faz parte, é uma das dimensões da nossa vida. Então, Com certeza. espero que seja uma conversa bem agradável, tenho certeza que vai ser, e que a gente inspire algumas pessoas, né? Não tenho dúvida, Luiz. Eu concordo com você. Acho que foi esse o tempo em que a gente separava a vida pessoal da vida profissional, Perfeito. né? Então, elas caminham juntos. Mas vamos lá, eu quero começar te ouvindo. Acho que é bem bacana também as pessoas conhecerem um pouco de quem é o Luiz. Então, conta pra nós um pouco da sua história de vida, da tua carreira, um pouco da tua trajetória pra gente saber quem é você. Legal, Paola. Bom, sou o Luiz Henrique Getter Borratti. Uma curiosidade, o único lugar que me chamam por Luiz é no trabalho. Na família, entre os amigos, mesmo na infância, né, ainda me chamam às vezes pelo apelido, por Luiz Henrique. Se alguém me chama de Luiz Henrique, que são os meus pais até hoje, e a minha esposa, é que o bicho pegou, né? Mas no ambiente profissional sou conhecido como Luiz Borratti, ou Borratti, né? Sou natural aqui de Curitiba, né? Nasci em 1976. Meus pais são aqui de Curitiba, né? Os meus descendentes, meus avós, bisavós vieram da Ucrânia, da Alemanha, e deu no que deu aqui. E sempre estudei, né? Sempre tive boas condições de estudo, né? Os meus pais, eles sempre trabalharam. Então, a questão do trabalho vem de casa, o exemplo, né? Meu pai, engenheiro agrônomo, minha mãe, professora do estado, né? De matemática. Então, não podia ir mal nas provas de matemática, né? Mas eu sempre tive esse exemplo comigo, né? Dos dois sempre trabalhando, tirando as brincadeiras, mas fui criado não pelos meus avós, mas pelos meus bisavós, até os 5 anos de idade, por conta, né, da minha mãe e meu pai sempre trabalhando. Foram pessoas muito importantes na minha vida, né? Os meus bisavós maternos e os meus pais, obviamente. Optei por fazer engenharia. A engenharia sempre foi uma paixão antiga minha de infância. Eu tenho um amigo, né, eu tenho poucos amigos, mas amigos de longa data. Um deles nós estudamos juntos, o Fernando. Quando nós tínhamos aí nossos 6, 7 anos de idade, um queria construir uma fábrica de automóveis, que era eu, e ele queria ser dono da fábrica de automóveis. Hoje ele é advogado e eu sou engenheiro mecânico, né? Então, minha formação é engenharia mecânica,
aqui pela Universidade Federal do Paraná. Me formei no ano 2000, né? Fiz algumas especializações, fiz uma pós em engenharia de produção, logo depois que eu me formei, depois uma especialização em gestão industrial, aqui também, né, em Curitiba, e depois as minhas formações, principalmente a partir de 2010, que foi o ano que eu tive a oportunidade de assumir a minha primeira função como liderança, né, como coordenador na época. Aí as minhas formações foram mais orientadas para justamente desenvolvimento de pessoas, gestão de times e principalmente autoconhecimento. Então é um investimento que eu procuro fazer até hoje, né? Tem N maneiras de a gente fazer isso. Esse é um dos meus gostos até pessoais, né? De se conhecer cada vez melhor. E o porquê disso, né? Hoje eu trabalho com muita gente, né? Aqui no Brasil, na região, a gente interage, né, muito, né? Não só nas equipes pelas quais eu sou responsável, mas equipes cross-funcionais. E acho que é muita pretensão, eu penso assim, né? Conhecer o outro sem se conhecer, o mínimo possível. Então é algo que eu invisto constantemente. Que bacana, Luiz. E como que você, nesse momento que a gente escuta tanto tecnologia, inovação, como que você estimula isso na equipe? Deles também promoverem esse autoconhecimento? Como que você faz isso como líder, defendendo isso? Perfeito. Que é raro, muitas vezes. Às vezes um ambiente de trabalho, ele, principalmente nos dias atuais, né, principalmente pós-pandemia, e isso talvez não deve mudar, né, daqui para frente. A dinâmica das coisas é outra, né? A velocidade das coisas é muito mais acelerada do que quando eu era um adolescente, por exemplo, né? Hoje o celular encurta distâncias, né? Você não precisa necessariamente estar interagindo pessoalmente, a tecnologia encurta, mas eu acho que esse aspecto humano de primeiro, se desenvolver, né? De ser orientado para pessoas. Por mais que a gente tenha a evolução de inteligência artificial, dos algoritmos, né? Dos apps, né? E aí uma variedade de opções, por trás de tudo isso vão ter pessoas. É o que eu costumo falar, né? Não só para a minha equipe, mas para as pessoas com quem nós interajo. Nós produzimos um produto ou prestamos um serviço de pessoas para pessoas. Então a tecnologia ainda é um suporte, penso assim, para nós. Né? Então como estimular isso na equipe? São através dos, né, na empresa, na Volvo, nós chamamos de touch points, das conversas frequentes. Né? Não só de feedback, né, ou de desenvolvimento, ou de reforço, né, e reconhecimento, mas é conversar com as pessoas, é conhecer, ter um interesse legítimo, justamente pela Paola, né? Além de uma profissional, a Paola é mãe, é cônjuge, é filha, né? Você, assim como todos nós, temos vários papéis na sociedade, na vida, né? Então acho que no meu ponto de vista é estimular essas conversas, essas interações. O mundo cada vez mais rápido, a gente tem cada vez menos tempo para interações de qualidade. Então, acho que o desafio é justamente como que a gente abre espaço na nossa agenda, como que a gente inspira outras pessoas. Né? Para mim, um dos princípios é, se você acredita em algo, então dê o exemplo. Né? Então, liderar pelo exemplo, ser coerente, né, entre o discurso e a prática. Acho que não tem uma bala de prata aqui, né? Mas são, acho que, um conjunto de ações e de princípios, né, que a gente deve praticar ou pôr em prática todos os dias. Perfeito. Sabe que a psicóloga do meu filho, na semana passada, eu tive uma conversa com ela, ela falou assim, Paola, a criança aprende pelos 3 E's. Você sabe quais são os 3 E's? Eu falei, ela, pela educação, pela experiência e pelo exemplo.
Então, é o exemplo dos pais, é o exemplo, é a experiência como ele está vivendo aquela situação. Eu falei, e pela educação, que são os nossos conceitos, né? Morais, éticos e tudo mais que você vai... Eu falei, nossa, que interessante. Perfeito. E quando ela me falou isso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, isso aplica no dia a dia, assim, das empresas. Porque realmente, né? Liderar é dar exemplo também, né, Luiz? Exatamente, a todo momento. A todo momento, com certeza. E, Luiz, nesse outro momento, né, que a gente tem, nós como consultoria, temos um grande desafio, muitas vezes, de candidatos que não têm uma longevidade dentro das empresas, as pessoas mudam muito mais rápido de empregos, né, por N motivos, obviamente. Quando que você entendeu que era dentro da Volvo que você gostaria de ter tua carreira? E, obviamente, você não parou, isso está claro, né? Então, eu entendo que cada desafio motivou isso. Mas quando que você entendeu, não, é aqui que realmente eu quero me desenvolver e é aqui que eu vou traçar minha carreira? Olha, Paola, há muito tempo eu me identifico com os valores da empresa. Né? Então, como você falou, né, o aspecto de educação, né? Nós recebemos uma carga dos nossos pais, né, de educação formal, através de escola, de estudo formal. A gente vai recebendo valores, princípios, né? O que é moral, o que é ético. E desde muito cedo eu me identifiquei com os valores do Grupo Volvo. Né? Para mim, é um ambiente que coloca acima de tudo o respeito pelas pessoas. Esse é um valor pessoal, o respeito. Eu acredito que se você quer ser respeitado, primeiro respeite os outros para depois... Então, dê antes de receber. Né? E eu me identifiquei muito cedo com isso. Né? Por que tanto tempo? Né? Eu comecei na Volvo em... Vou entregar minha idade, acho que aqui, né? No século passado, em 1996, como estagiário, e fui efetivado como operador de usinagem em 1998. Você começou na produção, então. Eu comecei na produção. Como operador. Comecei como operador, né, de usinagem. Trabalhei na produção por alguns anos. Né? Depois, nós chamamos hoje de líder de equipe. Né? Na época, eram os representantes de equipes autogerenciáveis. Depois passei para técnico, engenheiro, como você descreveu. Né? Então, eu tive uma vivência muito forte no chão de fábrica. Né? E aí, eu comecei a viver os valores. Uma coisa é a gente ler, né, hoje em dia, né, no tablet, na parede. Tá na parede, exatamente, né, um quadro bonito na entrada da empresa. Outra coisa é você experimentar aquilo no dia a dia, né? A coerência. Eu digo para você que isso foi um dos fatores e é um dos fatores que continua me encantando no Grupo Volvo. Tenho mais de 25 anos trabalhando no grupo e a gente passou por uma série de mudanças. Né? Nós conversamos hoje mesmo, né, sobre a velocidade das mudanças, a frequência das mudanças, o mundo cada vez mais acelerado que nós vivemos. Mas no Grupo Volvo a gente mantém uma coerência muito grande com os nossos valores, né? O respeito pelas pessoas. E algo que é muito valioso para mim, e isso é muito pessoal, é uma empresa que constantemente está investindo em desenvolvimento. Né? Não só para mim, mas para o seu público, para os funcionários. Então, é uma empresa que ela incentiva muito a busca pelo conhecimento, a melhoria contínua, a capacitação, né? O fortalecimento de competências ou de pontos fortes, de fortalezas. Né? Não é só a busca por preencher gaps de conhecimento, de competência, mas também identificar os pontos fortes de cada um, as qualidades, né, dos times e extrair o melhor ainda, né, desses times. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Né? Os valores, como eu falei, se identificam muito com os meus valores pessoais. É importante dizer que houveram mudanças nos valores da empresa nesses últimos
anos, né? E que para mim continua muito atual e muito alinhado com os meus valores pessoais. E a questão de desenvolvimento, sabe? De se há algo que o Grupo Volvo não poupa esforços é no investimento na capacitação das pessoas, oportunidades de desenvolvimento. E aqui para mim não é só apenas a carreira, né? Mas é justamente a capacitação, a identificação via mentoria, via coaching, interno, externo, para a orientação da sua carreira, do seu desenvolvimento. Muita coisa está disponível hoje em dia, né, Paola? Sim, com certeza. Né? Em diferentes formatos, né? Então, acho que é uma empresa que continua investindo muito no ser humano. E não é à toa que a gente vê o quanto tem um interesse das pessoas, né, nos processos seletivos aqui, né? Perfeito. Sempre muito disputados. Então, muitas vezes a pessoa fala, ai, não passei. Eu falei, mas não é assim. Não é bem assim, né? Então, assim como a gente vê também pessoas que às vezes fazem 1, 2, 3, 4, lá no 5ª vez ela é aprovada. Perfeito. Então, faz parte, né, Luiz? Quando a gente vê realmente isso acontecendo, não é à toa. Então, te ouvindo, quem está vivendo isso, não é à toa que realmente as pessoas têm tanto interesse. Perfeito. Que legal. E, Luiz, uma coisa que a gente escuta muito, né? O interesse das pessoas, de uma forma geral, em ter uma experiência internacional. E você teve essas experiências, né, passando por diferentes países, culturas, e o que mais te marcou nesse percurso internacional? Legal. Tive a oportunidade de trabalhar na Suécia e nos Estados Unidos, né, na época que eu trabalhava na operação, em Powertrain. E assim, Paola, isso obviamente ajuda na formação, não só profissional, mas pessoal. Quando você tem contato com realidades muito distintas da sua, né? Que no primeiro momento alguns hábitos, algumas rotinas podem parecer estranhas, podem parecer até peculiares, né? A gente vai aprendendo que existem diferenças, e essas diferenças, elas também podem ser positivas, podem trazer uma experiência melhor para a pessoa. Eu resumiria dessa maneira as experiências que eu tive. Né? Eu aportei muito, obviamente, rede de contato profissional, pelo menos, eu não diria nem só interno no Grupo Volvo, mas também com a possibilidade, né, de você estar atuando num país diferente, de conhecer outras empresas prestadoras de serviço. Né? Isso aporta para o profissional, isso aporta para o pessoal. Algo que eu escutei, né, de um ex-chefe meu, uma ex-liderança, e que eu pude viver, né, na minha segunda experiência, que foi nos Estados Unidos. Ele falou assim: Luiz, a receita que você usa ou usou, né, para garantir o sucesso de um projeto, por exemplo, ou da resolução de um problema aqui no Brasil, não necessariamente vai ser a mesma receita, da mesma maneira que você vai aplicar lá fora. Eu vivi isso, eu experimentei isso. Então, eu acho que, né, eu super apoio quem quer ter essas experiências profissionais fora do país. Elas são muito válidas, né? Porém, vou fazer aqui, reler, né, a frase que o Ari Lima comentou comigo uma vez. O segredo da tua receita aqui não necessariamente vai ser o segredo lá fora. Né? Justamente porque existem diferenças culturais, de maturidade de sociedade, a cultura da empresa, a própria cultura da empresa, né? Nas várias unidades espalhadas ao mundo. O Grupo Volvo tem mais de 100 mil pessoas, né? A gente está presente em mais de 180 países. Então imagina a diversidade que nós temos, cultural. Né? Por mais que nós tenhamos valores únicos, né? Uma base muito sólida, mas todos esses valores, eles são adaptáveis e são interpretados, às vezes, de diferentes maneiras. Né? Eu estou vivendo isso nessa experiência profissional atual. Né?
agora com o escopo de região, né, tendo contato com países da América Latina, somos todos latinos, ok? Quando a gente olha, né, tem uma visão de helicóptero, todo mundo igual. Todo mundo pertinho. Yes, but, né? Sim, mas existem as diferenças. Então assim, a experiência fora do país, ela é super rica, super válida. Eu recomendo, né, quem gostaria de ter essa experiência, que vá atrás, né? Especialmente o Grupo Volvo é uma empresa que olha muito para isso, né? Acho que isso até está ligado ao desenvolvimento que eu falei, né? Então é enriquecedor, não só como profissional, novamente, né? Por eu acreditar que nós somos, a vida profissional é apenas um aspecto da nossa vida, né? A gente tem a vida financeira, conjugal, espiritual, por aí vai, né? Tem pelo menos 6, 7, 8 dimensões. Isso vai aportar, esse tipo de experiência aporta muito para a pessoa, né? Para a vida, né? Sabendo que vai ter perrengue, né? Nem tudo são flores, nem tudo são flores, né? Mas assim, eu particularmente, até posso compartilhar, eu não me vejo tendo uma experiência profissional fora do país. Pelo menos não a médio prazo. Né? De morar fora, de estar totalmente fora. Né? Exatamente, exatamente. Eu tenho questões pessoais que, para mim, hoje são mais importantes, têm uma prioridade maior do que uma atuação definitiva fora do país. Né? Morar por alguns anos fora ou mover-se, né, definitivamente para outro país. Né? Acho que a gente tem que estar aberto a possibilidades no futuro, mas hoje eu não enxergo assim. Né? E cada vez mais, né, puxa, a gente fala tanto de transparência, né? Transparência de dados, transparência nas informações, nas relações. Eu acho assim que algo que eu aprendi foi também ter essa tranquilidade de deixar claro dentro de uma corporação, dentro de uma organização, o que eu também não gostaria de. Lógico, declarar a sua intenção do que quer e do que não quer, né? Exatamente. Então, até algum momento da minha carreira eu achava isso, puxa, será? Será que eu compartilho? Será que eu falo? Quais são os riscos, né? O medo de uma repreensão, de uma má interpretação, de um julgamento, né? Mas eu hoje, né, com a maturidade que eu fui adquirindo, acho que os anos, né, na estrada também vão dando experiência para a gente, vão dando mais segurança. Essa é uma dica que eu talvez deixaria, né, para o nosso público aí. Tenham esses diálogos transparentes com as suas lideranças. Né, do que vocês querem, do que vocês não querem. E, lógico, isso tem que estar alinhado com o negócio, né, com as possibilidades do negócio, da empresa. Então, são relações de troca. Sim, e aí você já avalia e já toma decisões também, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você tem um objetivo, onde você entende que você também não tem perspectiva dentro de onde você está, você também precisa tomar uma decisão. Perfeito. Não adianta você ficar ali só reclamando, isso só vai empobrecer a carreira. Então, tem que ter essa maturidade e olhar. E assim, uma outra coisa importante, né, Luiz? Entender que às vezes o que faz sentido para um não faz sentido para o outro. Perfeito. Então, não é porque todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo que aquilo faz sentido. E eu vejo que as pessoas vão, com o passar do tempo, se desconectando de coisas que são delas, assim. E aí chegam em determinadas fases da vida, tá, e aí? Não tô feliz. Porque a pessoa foi se perdendo tanto ao longo do caminho que ela já não sabe nem para onde que ela quer ir. Uma coisa, acho que tem uma diferença, né, Paula, em se inspirar no caminho de outro, de um colega, de uma liderança, né, de uma pessoa, e copiar, né? Isso é perigoso, né? Porque na cópia, replicando aquela receita, não necessariamente vai estar de acordo com os seus valores,
com os seus reais desejos e necessidades, né? Tem muita comparação. Sim, né? com certeza. Mas eu acho que ainda assim a decisão, né? Poder decidir é mais valioso. Eu tive uma liderança no passado, ele passou por uma situação bastante desafiadora em termos teve uma crise no país aqui, a gente teve que fazer um ajuste, né? de volume, de produção, de quadro, e ele estava protelando algumas decisões. E até ele receber um telefonema, né, da liderança dele, que estava do outro lado do Oceano Atlântico na época, falou: olha, você tem que fazer. Ah, mas faça. Moral da história, o que ele comentou comigo? Enquanto você tem o poder de escolha, decida. Tudo bem não ser a melhor decisão. Corrige daí, né? Realinha a rota. Tudo bem errar. Tudo bem não tomar a melhor decisão ou a decisão mais certa, mas tome uma decisão, né? Lógico, não envolvendo segurança nem qualidade, né? Mas tome uma decisão, se posicione, porque você vai ter a chance de corrigir essa rota depois, se não for a decisão mais acertada. Então, acho que vem muito em linha com... Sim, faz muito sentido. Faz muito sentido. E, Luiz, você até trouxe a questão de momento de crise e tudo mais em indústria, né? E a indústria oscila bastante. Aliás, o mercado, de uma forma geral, né? A gente não trabalha com tanta previsibilidade assim, né? A gente sabe... tem algumas coisas que a gente imagina que vai acontecer, mas enfim, né? E me conta um pouquinho, nesses momentos de oscilação, né? Em que você se apega na liderança? Como manter um time engajado, com muitas vezes profetizando caos, né? Todo mundo profetizando caos e precisando que aquele time dê resultado, que aquele time não abandone o barco, que aquele time esteja engajado. O que você faz nesses momentos? Momentos desafiadores como esses são constantes, né? Seja por comportamento de mercado, né? Nós, por exemplo, atuamos num segmento que é cíclico. Então, nós sabemos que em algum momento esse mercado aumenta e esse mercado diminui, né? Então, a gente convive, não digo com crises frequentes, mas com situações que vão levar a crises. E aí a gente precisa dispor, né, de uma caixa de ferramentas ou de alguns recursos. Para mim, Paola, um dos pontos mais importantes no caso de uma liderança, né? Seja ela de qualquer nível na organização, às vezes até uma liderança informal, né? A gente tem algumas posições na empresa que a pessoa não é reconhecida com um título, mas ela tem ou um process owner, por exemplo, ou um líder de equipe, né? Estar próximo das pessoas, estar próximo da equipe, né? Ser o mais transparente possível e contar com a equipe, né? Colaboração. Acho que aqui a comunicação frequente, clara, é chave. Uma crise que eu vivi, né? Passamos por um momento de crise em 2015, né? Quando o mercado de caminhões na época vinha dos seus anos dourados, né? 2010 a 2014, aí com mais de 100 mil unidades vendidas no Brasil por ano, para de repente em 2015 o mercado encolheu 2/3, né? Me lembro bem, 28 mil veículos mercado Brasil, né? Diminuiu assustadoramente. E esse foi um momento muito delicado, né? Onde obviamente tivemos que fazer ajustes na produção e ajustes de quadro de pessoal, né? Um ponto imprescindível, respeito, né? Acho que assim, junto com a equipe é a comunicação frequente, aberta, transparente. Não dá para tentar florear as coisas, é o que é, colocar o problema em cima da mesa, se debruçar em cima dele e buscar soluções em equipe, né? Agora, esse é um ponto que talvez
poucas lideranças, né, gostam de passar ou se sentem confortáveis de passar, que é um momento de desligamento. Né? Seja, às vezes, em uma quantidade maior, quando a gente fala de uma operação, por exemplo, uma produção, ou pontual em áreas de suporte. Seja por falta de pesquisa e desenvolvimento, enfim, seja o motivo que for. Para isso, independente da pessoa, independente da área, independente da empresa, respeito acima de tudo. Né? Não é o momento de dar feedback. Né? Como eu já fiz. Né? Me lembro bem, o primeiro desligamento que eu tive que fazer foi um aprendizado para mim. Né? E para a pessoa que passou por isso, hoje me serve muito de inspiração para não fazer, como eu fiz. Né? Então, estou sendo bem vulnerável aqui. Né? Eu acredito que esse é um outro ponto importante da liderança, não só em momentos de crise, mas durante na jornada. Na jornada. Né? A gente precisa dizer o que sabe, o que não sabe, para a gente poder aprender. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, eu acho que essas características, Paola, né, de estar próximo das pessoas, comunicação frequente, principalmente em crises, né, principalmente com a equipe mais próxima, né, da liderança, a vulnerabilidade e o respeito acima de tudo. Né? Eu acho que algumas dessas características, para mim, se resumem a respeito. Perfeito. E, Luiz, acho que tem um ponto bem legal que eu queria trazer para você. Quais ações práticas você acredita que grandes empresas podem implementar para promover um ambiente mais inclusivo e diverso? A gente vê muitas ações, muitos movimentos, mas assim, o que você tem vivido na prática em relação a isso? E né, quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente está falando de forma geral mesmo, né? De muitas possibilidades que a gente tem. Perfeito. Né? Como que você vê isso? Legal, Paola. Vamos lá. Eu acho que a diversidade ela não é tão desafiadora quanto a inclusão. Perfeito. Né? Em vários aspectos. Aí a gente tem o mais, talvez, tradicional ou mais popular é a questão de sexos, né? De orientação de gênero ou de gênero. Mas a gente tem o etarismo, tem pessoas com alguma necessidade específica, né? Os PCDs, de raça, religião, nacionalidade. Né? Então, assim, eu acho que, para mim, o principal desafio está na inclusão. Né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito mais aberta, né? Para aspectos diversos. Para mim, ainda, o importante é manter o equilíbrio. Eu não sou fã assim, do radicalismo, né? Ou da polarização. Existem várias pesquisas que mostram que um ambiente mais diverso promovem mais inovação, mais resultado. Então, de novo, para mim, mas ainda assim eu penso que empresas, elas, de forma mais simples, elas têm como atrair um público mais diverso hoje. Na minha opinião, é um aspecto que as empresas devem trabalhar na sua cultura corporativa. Independente do tamanho da empresa, da área de serviço, se é do ramo automobilístico, se é produção, se são serviços, enfim. Né? Como que em sociedade ou em equipe as pessoas interagem entre si. Então aqui eu vejo que tolerância é algo que tem que ser desenvolvido ainda, né, mais. Né? É uma pauta que a gente tem que ter nos times gerenciais de forma frequente. Eu tenho um filho que é PCD. Ele está com 17 anos, o Rogério. E o que chama a atenção dele, né, ele tem um atraso cognitivo. O que chama a atenção dele no aspecto profissional, né, são ambientes de trabalho que mostram onde ele consegue ver que tem pessoas próximas a ele. Então, não é propaganda aqui, mas né, quando ele vai num supermercado
né, no festival, por exemplo. Ver, né, a gente tem um público autista importante trabalhando nessa rede, né, mesmo de deficientes físicos, né, na rede McDonald's, por exemplo, né. Tanto é que ele quer porque ele quer trabalhar no McDonald's, porque ele se identifica. Então, para mim, essas são exemplos, né, de estratégias que essas empresas usam de alinhar o discurso com a sua prática. Perfeito. Né? Acho que é um grande desafio. Exatamente, exatamente. Então, lógico, tem outros muito bons exemplos. A gente tem exemplos na Volvo também. No caso da Volvo, como é um ambiente, é uma empresa global, né, multinacional, para mim ainda tem um fator multicultural. Né? A cultura sueca é bem distinta da brasileira, que é distinta da norte-americana, da belga, da australiana e por aí vai. Acho que são elementos que tornam esse... de novo, não a diversidade necessariamente, mas a inclusão mais desafiadores. Perfeito. E é interessante esse tema, né, Luiz? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vê índices e pesquisas que também falam o quanto as empresas investem pouco no desenvolvimento da liderança, eu te confesso que me assusta quando eu vejo um aumento grande de pessoas com diagnósticos, por exemplo, TDAH, autismo e tantos outros, e essas pessoas vão chegar no mercado de trabalho. Então, se a gente não está fazendo o básico, que é treinar as lideranças para esse dia a dia, quem dirá para quando essas pessoas começarem a estar cada vez mais no mercado de trabalho, né? Então, por isso eu queria te perguntar também, que na sua opinião, de que forma as empresas e lideranças precisam se preparar para absorver essa demanda tão alta de profissionais com TDAH, com autismo e outros diagnósticos. Como que você vê isso? Essa neurodiversidade, talvez, né? De novo, para mim é alinhando o discurso com a prática. Tem que ser uma prática diária, corriqueira, né? Então, os temas de diversidade, sejam eles quais forem, eles têm que estar na pauta de um time gerencial. Eles têm que estar na pauta da liderança. Eles têm que fazer parte de um plano estratégico da área, ou da divisão, ou do setor, né? Acho que o aspecto empatia aqui é muito importante. Né? A partir do momento que se vive uma experiência, a gente tem mais condições de se colocar no lugar do outro. Né? Hoje mesmo, né, coincidência, eu estava falando estava recebendo retorno de um assessment que eu fiz de desenvolvimento pessoal. Uma colega lá na Suécia. E nós fizemos uma videoconferência. Ela falou assim: Luiz, eu estou vendo que você, né, e eu gostamos de papel e caneta ou lápis, né? Onde eu vou tenho papel, tenho caneta. Faz um favor para mim, assine o seu nome, uma folha, estou vendo que você é destro, assine o seu nome. Assinei. Agora faça isso com a tua mão esquerda, Paola. Que tragédia. Além da tragédia, né, visual, levei muito mais tempo, tive que me concentrar, né? O produto final ali não foi agradável aos olhos, ficou muito diferente daquilo que eu faço naturalmente, né, com a mão direita. Então, assim, eu acho que trazer experiências práticas, como esse exemplo, né, que eu dei, de sensibilização e de empatia para as pessoas, é um dos caminhos. Né? É um processo seletivo, né? Você trabalha com processos seletivos, né? Puxa, pessoas às vezes com hiperfoco, né? Ou com uma necessidade específica, às vezes a fala pode ser uma barreira. Então, puxa, adaptação, né? Para escrita, para algo visual, né? Os próprios, olhando para o outro lado, né, quem entrevista, né, essas pessoas, sabendo dessas questões, né? dessas condições, é tentar adaptar algo. Não é fazer mais fácil, não é ter pena, não é, né? Eu posso compartilhar uma passagem pessoal aqui?
Claro, com certeza. Quando meu filho tinha um pouco mais de 1 ano, ele usa óculos e aparelhos auditivos desde muito cedo. E certa vez eu, minha esposa e ele estávamos no shopping, na escada rolante, eu estava com ele no colo, ele estava olhando para trás. Ele tinha uma pessoa atrás, né? Uma senhora, ela falou assim, coitado. Eu olhei, né? Olhei pra... Aí minha esposa também olhou. Por quê? Usando óculos e aparelho auditivo tão cedo. Ele não falou nada. Né? Talvez essa senhora, né, se ela tivesse alguém no seu entorno, né, com algumas dessas dificuldades, ela teria jamais falaria isso. Uma sensibilidade maior. Né? Se ela tivesse tido outras experiências, mais aberta a experiência, eu não estou julgando essa pessoa, né, obviamente, mas eu acho que o ponto de trazer isso para reflexão, né, quando eu me refiro a ter esses assuntos vivos nas pautas das lideranças, dos times gerenciais, através de planos estratégicos, enfim, planos de ação, né, é justamente criar essa empatia nas pessoas, né, sem julgar. Mas ter o olhar diferenciado. Né? Eu carrego muito no meu lado profissional das experiências que eu tenho pessoais. Né? Com certeza. Com meu filho e não só com as dificuldades que ele tem, mas também com o brilho que ele traz. Né? Tem coisas que ele faz assim de uma maneira muito melhor do que eu faria. Né, tem uma criatividade estúpida, né, assim, extraordinária, né, tem um hiperfoco, enfim, então de novo, né, o equilíbrio. Sim, perfeito. Né, acho que todas essas experiências que nós temos na vida, a gente tem que também compartilhar dentro da empresa, principalmente em posições de liderança. E essa conscientização, né, Luiz? E assim, sem melindres, a gente precisa falar mais disso, a gente precisa debater mais, precisa, como você trouxe, trazer à mesa o que vamos fazer, não ter esse olhar, né, de todo esse cuidado, toda essa preocupação, como se tivesse que tudo ser diferente. Não, a gente fez um podcast aqui em dezembro com o Bruno Lucena, e ele trouxe uma questão pessoal e do filho dele também, e também trouxe de como isso tocou ele a ponto dele trabalhar isso dentro da equipe de trabalho. Então, ele trouxe as ações que ele realmente instigou na equipe, e foi tão interessante que ele trouxe para nós também essa reflexão. Tudo bem, mas e aí, né? A pessoa tem lá um diagnóstico, o que você está fazendo para que você colabore para que isso dê certo? Para que você ajuste alguns comportamentos dentro da equipe, para que você realmente consiga fazer com que essa pessoa use o melhor dela, porque, na verdade, o desafio da liderança é isso. Claro. Não tem que usar de cada um o seu melhor. Então, o que é o melhor? Mas esse olhar do preconceito ou do pré-julgamento, seja de colocar a pessoa no lugar de uma incapacidade ou de qualquer outra coisa, é o que impede as pessoas de crescerem e desenvolver também. Né, perfeito. E eu penso, Paula, que principalmente no ambiente profissional, corporativo, né, principalmente é o papel das lideranças criar um ambiente de confiança. Isso, perfeito. Segurança psicológica agora a gente escuta, né? Exatamente. Cada vez tem uns termos mais bonitos, Sim. né? Não é sempre que funciona, né? Ou como o nome é tão bonito, mas assim, realmente é um termo que faz sentido, né? Claro, total. Né? Como criar confiança, né? De novo, vou trazer o ponto da vulnerabilidade aqui. Acho que nós, como lideranças, a partir do momento que nós somos vulneráveis, e vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, muita gente confunde as duas coisas, né? A gente vai dando mostras de que, puxa, a liderança não é o super-homem, não é a Mulher Maravilha, também são pessoas, né? De novo, né? Liderança, exemplo, né? Liderar pelo exemplo, ser coerente com o que se fala. Acho que tem várias pequenas coisas que a gente pode fazer, com certeza, né, que não custa
custa zero. Não custa mesmo. Não custa, e essa zona da vulnerabilidade, acho que é tão importante, Luiz, assim, o que eu percebi, né? Depois da maternidade eu fiquei mais chorona, sabe? Eu era mais firme, mais lenha dura, assim, e depois da maternidade virei uma manteiga derretida. Então, vira e mexe tem alguma coisa, eu choro, e eu não era essa pessoa. Então, até eu me perco, às vezes, falo, ai, meu Deus do céu, né? E ao mesmo tempo, meu filho nunca foi de me ver chorar, né? Mas agora que ele já tá maiorzinho, já entende mais, né? Por exemplo, teve Dia das Mães, eu tava fazendo um videozinho para postar, e daí eu comecei a chorar. E dele, mãe! Daí eu falei, nossa, tô precisando chorar mais. Aí ele, mãe! Daí ele, o que foi? Eu falei, filha, a mãe tá emocionada. Olha que lindo essa história de você bebezinho aqui. Foi um videozinho bem bonitinho. Eu falei, de você bebezinho, né? Aí ele, deixa eu ver. Luiz, ele não começou a chorar? Olha só. E daí, quando foi ontem, ele, mãe, podemos ver aquele vídeo de novo? Aí ele olhava o vídeo e fazia assim... Eu falei, que foi dele? Eu tô emocionado, mãe. Eu falei, meu Deus. Davi, 6 anos. Mas assim, aí eu entendi o quanto é importante, porque eu percebi, até mesmo na minha família, nos meus amigos, eles não sabiam o que fazer comigo chorando, porque não era eu a pessoa que chorava. Certo. E daí agora eu vi o quanto é importante ele também ver que aquela mãe é vulnerável, que aquela mãe chora, que aquela mãe se emociona, e o quanto isso é legal para ele. Parece que foi uma permissão, assim, sabe? Mãe, vamos ver aquele vídeo de novo? E fazia aquela carinha assim, meu Deus! E assim, é uma coisa que ele vai levar para a vida, assim. E que bom que ele está aprendendo isso agora, porque depois eu já aprendi mais tarde, assim, né? Você está sendo genuína, né? Sim. Você está sendo você. E tudo bem, a gente vai mudando ao longo do tempo, né, Paola? E tá tudo certo, e tá né? Tudo certo, tá tudo certo. Né? Tem coisas que deixam de fazer sentido. Eu acho que o grande poder tá a gente conseguir olhar para isso mesmo. Exatamente. Né? Acho que isso traz um olhar, por exemplo, de mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, de humildade, de empatia, de segurança, né? De autoestima maior. Né? Então, puxa, que bacana você compartilhar a história também do Davi. A mágica acontece mesmo, é verdade. A Brené Brown lá, ela olha, tá certinha aquela pesquisa dela, tudo que ela traz pra gente, vulnerabilidade. Eu sou suspeito porque eu sou fã dela. Eu adoro também. Eu aprendi muito com ela, com essa história da vulnerabilidade e, assim, nos últimos anos, até mesmo com essas exposições em rede social e tudo mais. Imagine, eu há 5 anos atrás não tinha nem Instagram direito. Então, todo esse movimento, assim, me fez realmente entrar numa zona do desconhecido e foi bem, bem bacana, assim, eu sinto que eu cresci muito, assim, como pessoa, principalmente. A gente está em constante evolução, né? E crescendo, aprendendo. Né? Com certeza. E, Luiz, me conta assim, eu acho que é bem legal a gente falar um pouco de negócios, né? Me conta o que você está sentindo desse mercado, como que tá esses desafios. Hoje você olhando para serviços, né? Serviços está aí super em alta, com tanta possibilidade para o cliente, consumidor no foco. Como que você está vendo e como que estão esses desafios aí? O que vocês estão aprontando aí para todo esse público? Olha, Paola, posso te falar que é totalmente diferente do que eu estava acostumado. Boa parte da minha carreira foi dedicada à fábrica. A fábrica está mais distante, né? Não só dos nossos clientes, mas também da rede de concessionários, né? Talvez a interação mais próxima que a fábrica tenha com clientes às vezes numa reunião de comunicação, são durante visitas dos clientes, né, às nossas fábricas. Essa não é a realidade, né, da divisão que eu trabalho hoje, que é Service Market Logistics, onde o nosso principal desafio é justamente serviços. Né? Nós trabalhamos, sim, com aspectos logísticos, que são super relevantes, né? Ter os fluxos bem estabelecidos, ter as rotinas, né, de controle de inventário, de giro de estoque, né? Os lead times, os tempos de entrega, mas isso é um serviço. Né? O EVP da nossa divisão nos visitou há algumas semanas atrás e nós nos conhecemos já há algum tempo. Ele falou assim: Luiz, você não produz mais nada. Falando não do Luiz, mas né, da atuação profissional, obviamente, você presta um serviço. Né? Então, concorrentes nossos hoje, né, se olhar
essa divisão, ou essa área de negócio, não é necessariamente não são necessariamente os nossos concorrentes tradicionais, né? Que estão nas estradas aí, nas cidades. São prestadores de serviço como a Amazon, como o Mercado Livre, como a Alibaba. Então, eu acho que esse é um ponto, um desafio interno que nós temos ainda, né? Até de ser reconhecido internamente como um prestador de serviço. Perfeito. Através da logística, que essa base ela é fundamental, né? E o desafio de serviço como estratégia do nosso negócio, né? Então, tipicamente, Grupo Volvo, quase 100 anos, muito conhecido por ser fabricante, né? De veículos comerciais, caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos, estacionários, serviços financeiros, né, que vem ganhando cada vez mais relevância, mas ainda assim que agrega um certo valor, né? E a partir do momento que um fabricante depende só dos seus produtos, esse fabricante está muito mais suscetível a variações do mercado, né? Nós temos fatores que estão totalmente fora do controle de qualquer empresa, né? Variação cambial, inflação de uma região, de um país, crises, guerras, e serviços justamente vêm para compor esses ciclos de negócio, no sentido de atenuar esses ciclos de negócio, né? E trazer uma previsibilidade maior, né? Para os nossos acionistas, para os colaboradores, né? Para a sociedade, né? No seu entorno. Então, assim, serviços têm ganhado uma relevância muito importante no Grupo Volvo nos últimos anos. É parte da nossa estratégia, né? Do primeiro nível, né? Desde o CEO até outros níveis. A gente vem desdobrando isso através, né? De ações específicas para os níveis específicos, né? E a nossa ambição é chegar até 2030 com pelo menos 50% do nosso faturamento globalmente vindo de serviços. Uau! Ousado, né? Ousado. Mas, e aí acho que é muito importante a cooperação, a colaboração, principalmente, mas não apenas, né? Interna, entre as diferentes áreas de negócio, né? E também parcerias externas. Com certeza. Né? Com institutos, com escolas, com universidades, com parceiros de tecnologia, com startups, enfim, né? Com concorrentes. Né? Nós temos, não aqui no Brasil, mas na Europa, uma joint venture com a Daimler, né? Que é proprietária da marca Mercedes-Benz. Um dos nossos principais concorrentes. Então, puxa, o que a Volvo está fazendo com a Daimler? A gente estava numa parceria estratégica, olhando para o futuro, né? Em termos de desenvolvimento de alguns produtos, né? Então, assim, Paula, é uma realidade totalmente diferente, né? A minha agenda ela é totalmente diferente do que eu costumava ter, mas uma coisa que eu ainda assim busco privilegiar é o contato com as pessoas. Né? São os espaços para a gente interagir. O dia passa muito rápido, a agenda é uma loucura, né? Mas esse contato com as pessoas, né? De novo, vou voltar aqui no ponto de coerência, de ser o mais coerente possível, o mais genuíno possível. Esse é um ponto que está sendo um desafio, eu confesso, equilibrar todos esses pratos, né? Como eu te falei, agora tem o aspecto região, né? O mercado do México está passando para a responsabilidade da nossa região também, algo muito recente. Então, equilibrar esses pratinhos, né? Sem perder o foco em serviços, sem perder o foco na satisfação dos nossos clientes. Né? Prover as melhores experiências possíveis para o nosso cliente. E também entender quais são as suas dores, quais são os seus desafios. Entender também como é a sua operação. Né? Como que um veículo que está lá numa mina a 500 metros de profundidade do nível do solo opera. Quais são os fatores que podem levar ao sucesso ou insucesso daquela operação. Né?
disponibilidade no nosso segmento é tudo. Né? Perfeito. Peace of mind, né? É ter a paz de espírito de que se um veículo eventualmente falhar, que o cliente vai ter uma reposição rápida de uma peça, de um serviço, que o seu bem, né? Que é um não bem, vai parar. não vai parar, né? Porque ali às vezes muitas vezes, né? Se pegar um cliente menor, é a vida da pessoa. Nós tivemos um caso muito recente de um cliente do Rio Grande do Sul, possui 2 veículos, 2 caminhões. Uma empresa pequena, né? Familiar. E um dos veículos dele parou. E a gente recebeu isso via nosso canal de contato com o cliente, né? De serviço com o cliente. Nós temos um sistema, pessoas que trabalham focadas em estar... O Uptime Center? É o DISP. O DISP. É o DISP, que está conectado com o Uptime Center, né? E ali, ouvindo e lendo, na verdade, o relato desse cliente, eu fico pensando, puxa, não tem como não. Precisamos resolver. A gente precisa resolver. Né? Então, eu acho que entender essas realidades e, né, colocar o problema em cima da mesa, né? Por mais cabeludo que seja, mas coloca em cima da mesa. Vamos lá, vamos resolver. Né? Vamos tornar a experiência desse cliente o melhor possível. Né? Dentro das possibilidades que a gente tem, né, naquele momento. Então, assim, a dinâmica da área é bastante diferente. Né? Costumo falar isso para o público mais interno. Não estou dizendo que é pior, que é melhor. É apenas diferente. Eu tenho certeza que você, com esse teu olhar, esse olhar pessoas que precisam olhar para isso para resolver, vão fazer toda a diferença. Vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza que você vai trazer bastante coisa para lá. Obrigado, Paulo. Luiz, o que mais reprova um candidato no processo seletivo e o que mais te chama a atenção quando você está fazendo uma entrevista? Vamos lá. Um ponto que eu procuro observar é o preparo daquele candidato, daquela candidata para aquele momento. Para mim é muito tênue. É uma linha muito tênue entre, né, a pessoa estudar a empresa, a vaga, aquela realidade. E eu acho que isso é fantástico, porque aí é uma forma de demonstrar interesse, né? Mas também sem passar do ponto. Né? Às vezes tem pessoas que trazem um raio-x e transparecem daí até uma falta de genuinidade. De genuidade mesmo, né? De fazer a leitura do cenário. Exatamente. Né? Então, assim, eu fico muito atento a esse ponto. Né? Se ele quer mostrar o que realmente que ele quer mostrar que ele sabe, ou se realmente ele precisava falar aquilo naquele momento porque fazia sentido para o que foi perguntado. Perfeito, né? Perfeito. Comparações. Né? Eu acho que o momento de entrevista não é o momento de fazer comparações com as experiências. Trazer as suas experiências é válido. Agora, nomear empresa tal, empresa X, acho que isso é muito desnecessário. É deselegante, é uma falta de respeito. Né? E o preparo dos candidatos. Né? Tem um limite muito tênue, né? Entre o querer aparecer, querer que sabe tudo, e a humildade de também mostrar o porquê qual que é o interesse genuíno de estar ali. Né? No caso da Volvo, você mesmo comentou, tem muitas pessoas, né? Tem interesse, né? E lógico, a nossa empresa, a marca, ela comunica, né? Comunica uma série de coisas, né? Segurança, qualidade, respeito ao meio ambiente, alguns valores da marca Volvo, comunica também acordos com PLR, com o sindicato, oportunidades de desenvolvimento local, fora, desafios. Eu tento entender o que está por trás. Eu sempre quis trabalhar na Volvo. Já começou mal. Então me diga o porquê. Né?
né? Tirando as brincadeiras. Qualquer oportunidade eu aceito. Exato. Essa eu acho que é uma das piores quando dizem, não, qualquer uma. Pois é, aí parece já mostrar uma falta de foco, né? Uma falta de propósito. É muito ver a oportunidade como fim. Perfeito. Né? Parece que eu quero é uma linha de chegada. Eu vou chegar lá, nada mais vai acontecer na minha vida. Exatamente. E eu também não vou fazer mais, né? Exatamente. É ruim essa... É uma sensação ruim para quem está contratando. Né? Então, acho que esse é um ponto assim que fica aqui para os nossos ouvintes, né? Para o teu público, que tem interesse em participar de processos seletivos. E assim, cada processo seletivo é distinto. Né? Acho que vai muito da leitura da liderança, do perfil da vaga, do que se busca, né? Se é uma oportunidade mais voltada para produção, se é para desenvolvimento de produtos, se é para compras. A gente tem um set de competências que são básicos, né? Que são válidos para qualquer área, para muitas empresas, inclusive. Mas eu acho que o candidato tendo clareza da sua área de atuação, o que está ligado mais com o seu propósito, né, com o seu preparo, saber ter esse discernimento de, puxa, não, essa vaga aqui, pelos pré-requisitos, eu vou estar forçando demais se eu me aplicar. Né? Acho que essa autopercepção, né, conhecer os seus limites também, e assumir que, puxa, talvez essa oportunidade não seja... Não é o momento, né? Então, essa falta de assertividade, muitas vezes, é o que afasta os candidatos. Né? Luiz, frase ou livro que te inspira? Que você leva assim para a vida? Levo para a vida uma frase do Albert Einstein, que diz mais ou menos assim: a maior prova não existe no mundo maior prova de insanidade do que buscar, querer resultados diferentes e sempre fazer a mesma coisa. Para mim, esse é um mantra. Sou humano, já me peguei fazendo a mesma coisa e querendo algo diferente. Né? Não sou perfeito, mas isso me orienta muito, sabe, Paola? Principalmente em momentos de desafio, né, que a gente vive da economia, seja por ciclo de negócio, seja por busca, né, até de sobrevivência no mercado, né, de trabalho, competitividade da empresa. Chineses, né, vindo com tudo em vários aspectos, em vários segmentos. Para mim, esse é um mantra que eu procuro manter sempre na minha consciência. Né? Puxa, será que você não está querendo algo diferente, mas fazendo do mesmo jeito, a mesma coisa? Então, para mim, é uma frase que me marcou muito, eu carrego para minha vida. Gosto muito dessa. Gosto mesmo. Faz muito sentido. E, Luiz, a pergunta final, digamos, a pergunta que originou esse podcast, né? Por que você faz o que você faz? Legal. Eu faço o que eu faço por acreditar nas pessoas. De maneira, assim, muito, muito honesta, muito humilde, mas muito genuína. Realmente eu busco ajudar as pessoas. Né? De novo, sou humano, não sou perfeito. Né? Mas vendo o desenvolvimento de uma pessoa, podendo contribuir com o mínimo que seja, com uma conversa, com uma orientação, com um feedback, com uma mentoria, né? Com compartilhar uma situação, né? Que às vezes a pessoa está passando e eu passei. De alguma maneira, influenciar, poder ajudar o desenvolvimento das pessoas. Isso é um propósito meu. Há alguns anos atrás eu fiz um trabalho de marca pessoal, onde, né, em algum momento do trabalho chegou-se numa definição, liderança humanizada. Né? Eu achei, na época, né, isso já faz alguns anos, foi antes da pandemia, eu achei aquilo muito piegas, muito clichê. Mas sabe que é isso que no dia a dia eu procuro fazer. Né? E aqui eu busco não me restringir apenas ao aspecto, à dimensão profissional, enquanto líder, mas como pessoa.
Né? Então, busco levar isso para fora do ambiente de trabalho. Né? Trabalho voluntário, né? Tenho uma atuação como membro do conselho da Fundação Solidariedade, né? Que é uma fundação que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Busco levar isso para minha casa, né? No meu círculo familiar, de amigos, para a sociedade. De novo, né? Sou humano, sou falho, né? Mas procuro manter isso, Paola, na minha consciência. Né? É fazer o bem, é fazer o certo, é ajudar as pessoas. E existem diferentes maneiras da gente ajudar diferentes pessoas. Né? O mesmo remédio não serve para tosse ou para febre. Né? Então, acho que a vida vai dando condições, vai trazendo experiências, situações que vão colocando a gente à prova e vão ensinando. Com certeza. Luiz, que bom te ouvir. Como é bom assim a gente entender que, assim como a gente viu lá naquele evento que teve no Texas de inovação e todo mundo falando de modernidade, para mim o que ficou mais marcante foi o quanto eles falaram de competências. E a gente vê o quanto esse olhar para as pessoas no meio de tanta tecnologia é o que a gente precisa ver. E é muito bom falar com uma pessoa que entrou numa área de operação, hoje um VP que tem uma carreira aí incrível que muitas pessoas almejam ter e não perdeu a sua essência, muito pelo contrário, reforçou cada vez mais esses valores. Então, para mim foi um prazer te ouvir e fico muito feliz de saber que tem lideranças assim como você. Muito obrigada. Muito obrigado, Paola, pelo espaço, pelo tempo, pelo convite. Fico honrado aqui de participar com você, com o pessoal da A Priori, e contem comigo. Obrigada, Luiz. Obrigada mesmo. Obrigado, Paola. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa ver isso. Obrigada.